Graça e paz, igreja, amém? Alegria estar aqui com vocês, louvando esse Deus único, que nos ama e que não poupou o seu próprio Filho para nos salvar e nos redimir e nos trazer uma esperança de vida eterna. Louvado seja o nome dele. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Verso 9. Nós estamos ministrando o Sermão do Monte, uma série de mensagens, e hoje eu não vou repetir toda aquela introdução que nós temos sempre repetido, é um método também, para poder inculcar na nossa mente, no nosso coração, as características do verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus subiu ao monte, com ele e os seus discípulos, e uma multidão. Ele acolheu todos e começou a ensinar essas bem-aventuranças, que são fundamentadas na fé. A sétima bem-aventurança está registrada no livro de Mateus, capítulo 5, verso 9. Está escrito: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No mundo há muitas guerras, e a guerra é justamente o oposto da paz. É uma das formas mais desumanas de conquistas. Já houveram muitas guerras a partir do século XX. 2 grandes guerras mundiais, a Guerra Fria, guerras religiosas, conflitos permanentes no Oriente Médio, além das guerras civis. Mas as guerras não são apenas para conquistar terra, ou guerras políticas ou ideológicas. Há pessoas que usam inclusive de palavras para promover a guerra e assim criar conflitos. Imensas feridas são abertas, provocadas pela falta de amor e também da paz. Podemos encontrar pessoas armadas uma contra a outra. Filho contra pai, pai contra filho, marido contra mulher, mulher contra marido. Diante desse cenário, o mundo necessita de pacificadores. Aqueles que são capacitados por Deus a construírem a paz. Paz no Evangelho não é a ausência de guerra. O discípulo pode até viver num ambiente de guerra, num ambiente de perseguição, mas ainda continuar em paz. Porque a paz é um estado interior, é uma bênção, uma bem-aventurança que Deus nos dá em seu Filho Jesus Cristo. Em João capítulo 14, verso 27 está escrito: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz, conforme lemos nesse versículo, é uma paz diferente do mundo. É uma paz concedida por Deus, através de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. A paz que Deus nos dá em Cristo é um estado de espírito, uma bem-aventurança, uma felicidade. Não importa então a situação, não importa as circunstâncias, não importa o tipo de trabalho ou o local onde você está, o que importa é a paz que Deus lhe concede. Jesus disse ainda: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, na sua trajetória até a cruz, desde a sua vinda ao mundo até a sua crucificação, ele venceu cada etapa. Esteve com os discípulos, ensinou multidões, curou enfermos,
confrontou com a palavra de Deus os escribas e fariseus, controlou fenômenos da natureza, curou enfermos, ressuscitou mortos. No Getsemane, quando ele estava profundamente angustiado, onde suas lágrimas, ou melhor, quando seu suor era como gotas de sangue, ele disse: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Mas logo na sua oração, ele diz: para isso eu vim. Tamanho o sofrimento que o esperava na cruz e na sua paixão, onde os soldados romanos cruelmente o chicoteavam e ele sangrava. E na sua trajetória, ao carregar o tronco vertical da cruz, aproximadamente 50 quilos, colocado sobre seus ombros e seus braços amarrado ali, ele foi obediente. E obediente até a morte de cruz. O sacrifício, o castigo que estava sobre ele, nos trouxe a paz. O apóstolo Paulo refere-se também à paz que excede todo o entendimento, que ultrapassa a nossa compreensão. Em Filipenses capítulo 4, 6 e 7 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Justamente naquele momento em que nós estamos com ansiedade, com preocupação, quando nós colocamos toda a nossa ansiedade através de ações de graças, através de súplicas, através de oração a Deus, Deus nos envia a sua paz, que excede esse nosso entendimento humano. E aí Ele vai guardar tanto o nosso coração como a nossa mente. A comunhão com Deus, ela vai gerar segurança, descanso interior, mesmo quando as circunstâncias forem desagradáveis. A paz e a segurança recebida de Deus é comparada a uma criança segura nos braços de seus pais. Ela vai se sentir totalmente segura. Certamente você já viu, ou quem sabe, num desses passeios, os pais perderem-se dos seus filhos. Uma vez eu perdi o Arthur no shopping. Foi uma coisa rápida, ficamos preocupados e procuramos, estava ele lá chorando. Fomos lá, o abraçamos, e certamente esse sentimento dele de ter os pais por perto, de terem os pais seguros em seus braços, deve transmitir uma total segurança. Assim somos nós em relação a Deus. Nós estamos seguros nos braços do Pai. Estamos seguros na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos seguros no amor de Deus, porque nada pode nos separar deste amor. Nem altura, nem profundidade, nada neste mundo é capaz de nos separar do amor de Deus. É assim que Deus faz. Nos abraça em Cristo e nos sentimos em paz e em segurança. Essa comparação pode nos ajudar a entender o que é descansar em Deus e naquilo que Deus nos concede em Jesus Cristo, esta paz.
Salmo 18, verso 1 e verso 2 está escrito: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Deus é o local mais seguro que nós podemos estar. Deus é a pessoa que nos transmite total segurança, porque Ele empenhou a sua palavra e não poupou o seu próprio filho. Por isso nós temos esta paz. Mas a mais desgraçada de todas as guerras é aquela em que as pessoas se constituem inimigos de Deus, distantes de Deus. Pois a paz verdadeira, a paz que o ser humano necessita, só pode ser encontrada em uma pessoa, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Romanos capítulo 5, verso 1 está escrito: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente, Jesus nos traz esta condição de paz. Antes éramos inimigos de Deus, devido à natureza pecaminosa, filhos da ira. Agora, encontrados por essa graça que nos alcançou, que nos revelou o amor de Deus, que nos converteu, deixamos de ser inimigos e passamos a ser amigos. E mais do que amigos, filhos e filhas de Deus, em Jesus Cristo. Em Isaías, capítulo 9, verso 6, 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Uma vez que Deus nos tornou seus filhos e filhas, nós também somos agora pacificadores. Por isso, Mateus 5, verso 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Com a capacitação que temos em Deus, através do Espírito Santo, podemos, inclusive, intermediar conflitos pessoais, familiares e até coletivos. Podemos identificar onde está exatamente o conflito. O que pode ser um estado emocional dos indivíduos em conflito, ou uma guerra cultural instalada no ambiente. Em Romanos 12, verso 18 está escrito: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Da mesma forma que um cirurgião utiliza com precisão o instrumento cirúrgico, nós também precisamos manusear com precisão os instrumentos da reconciliação que promovem a paz. Enquanto no ambiente de guerra, os inimigos querem ver um ao outro destruído, os filhos e filhas de Deus se alegram quando são usados por Deus para ser instrumentos que promovem esta paz. Ser um pacificador ou ser uma pacificadora é uma das realizações, é um dos chamados que nós temos em Jesus Cristo, uma bem-aventurança. Quando você é um instrumento de Deus, seja qual for a situação, e seja qual for o talento ou o dom que você recebeu de Deus, seja o ensino, seja o serviço, quando você realiza aquilo, você se sente realizado.
Assim, quando você é um pacificador ou uma pacificadora, quando você promove essa paz, você também se sente realizado. E essa realização é uma bem-aventurança. Ou seja, você é feliz. A nós será dado a felicidade de ver a Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus, aprovado pelos homens. Romanos capítulo 12 diz que o nosso culto tem que ser um culto racional a Deus, que nós devemos apresentar o nosso corpo como? Romanos capítulo 12, vamos ler? Verso 1 e verso 2 está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós servimos a Deus como instrumento da justiça, da paz e na alegria do Espírito Santo, nós estamos apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Enfim, queridos irmãos, essa é a 7ª bem-aventurança. Vimos até o momento. Eu vou reler aqui para terminar a mensagem. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade de espírito é reconhecer total dependência de Deus. Reconhecer que não podemos dar nada em troca a este Deus e que Ele nos alcança com a sua graça na manifestação do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Verso 4: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não é apenas uma reação emocional, o choro registrado aqui, mas sim uma sensibilidade com aqueles que sofrem. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão é o exemplo do próprio Jesus Cristo, que foi como ovelha ao matadouro e não abriu a sua boca. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Reconhecemos que não temos justiça própria. Nossa justiça vem de Deus no sacrifício de Jesus Cristo, porque Ele se colocou em nosso lugar, pagando um preço, um alto preço. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os de coração limpos, porque verão a Deus. Se olharmos para o nosso coração, talvez nós vamos encontrar uma impureza. Porque, conforme a palavra de Deus diz, não há um justo sequer. Mas quando somos afetados pelo sacrifício de Jesus, através da fé, nós somos purificados em Deus através desse sacrifício em Jesus Cristo. E por último, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Recebemos uma paz que excede todo o nosso entendimento, uma paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Temos paz com Deus. Não somos mais inimigos. Somos filhos de Deus. Envolto em seus braços. Da mesma forma que o filho pródigo saiu da casa do seu pai e foi para uma terra distante.
Nós éramos esse filho pródigo. Saímos sem avisar e administramos mal os bens que Deus nos deu. Mas Deus operou em nosso coração o arrependimento e voltamos para a casa do Pai, arrependidos, reconhecendo que não tínhamos nem direito de ser seus filhos. Mas o nosso Pai é um Pai bom. Ele nos abraça e nos coloca de novo como filhos e filhas. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém?